amados irmãos, eu vou com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já, meus amados irmãos, eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Deus tem nos concedido. Agradeço também a confiança, com a indicação do nosso irmão e amigo Laírton Alves. E estamos diante do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema os princípios divinos em tempo de crise. E estamos no terceiro capítulo, que fala sobre o despertamento renova o altar. Como a prioridade do canal é estar trazendo a leitura bíblica diária, nós vemos que na segunda-feira foi falado pelo nosso irmão sobre o altar na vida de Noé, na terça o altar na vida de Abraão, na quarta o altar na vida de Josué e na quinta o altar na vida de Gideão. Hoje estaremos falando sobre o altar na vida de Gideão e temos como leitura bíblica o capítulo 6 de Juízes, versículo 25 a 27. O 25 diz: aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma um boi de teu pai, a saber, do boi 7 anos. Derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta os bosques que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez-lo de noite. Meus amados irmãos, antes de entrarmos assim dentro do texto, eu gostaria de estar trazendo um significado a respeito de altar. Nós vemos que em hebraico o Mizbeach tem um significado de lugar de matança, assim como também na tradução da Septuaginta, que é o Tsiá, que também significa sacrifício. O Mitzah, ele é um substantivo masculino, que ele é derivado do verbo zabá, que significa matar um animal. Normalmente esse animal era matado para um sacrifício. Nós vemos que o sistema sacrificial estava no ponto focal do sistema de adoração pré-israelita e israelita. Uma vez que o sacrifício, após o sacrifício, a refeição subsequente, era usado para solenizar um pacto ou tratado e para simbolizar um relacionamento positivo entre duas partes. Então só come na mesa com aquele que a gente tem intimidade. Então quando se fazia um sacrifício, ele simbolizava intimidade, ou ele simbolizava um relacionamento íntimo entre Deus e entre o homem. Nós vemos que Noé, ele levanta um altar e depois ele oferece sacrifício depois que sai da arca. Nós vemos que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, durante 215 anos, em sua peregrinação em Canaã, eles ofereceram sacrifício ao Deus, ao seu Deus, durante 215 anos. Nós vemos que Moisés, quando chega ao pé do Monte Sinai, Deus ordena que ele, juntamente com o povo, edificasse o tabernáculo. E nesse tabernáculo iria haver 2 altares. Era um altar de bronze, que ficava no átrio, e esse altar de bronze ele servia para sacrifício de animais. E tinha outro altar de incenso, que esse altar de incenso ficava dentro do tabernáculo. E nós vemos que mais adiante, na construção do templo por Salomão, por volta de 966, ele segue o mesmo padrão de altar. Um pouco mais à frente, Ezequiel também segue um padrão similar. Mas Israel, quando está próximo a entrar na terra de Canaã, Moisés chama o povo ao pé do Monte Sinai, faltando apenas 3 meses para dentro de Canaã. E Moisés o povo e adverte o povo de que quando ele entrasse lá, eles deveriam destruir todos os lugares entre as nações que serviam a seus deuses, tanto os seus altares que estavam na montanha, ou sobre o outreiro, ou debaixo de toda árvore. Então, os cananeus que ali estavam em Canaã, eles adoravam a seus deuses. E ele montava altar.
E os altares eram montados em montanhas, era montado em outeiros e era montado também em toda a árvore verde, onde ele esculpia seu Deus e ali ele montava um altar ao seu Deus. Mas Israel entrava agora com uma missão. A missão de Israel era destruir, extirpar, extinguir, tirar todos os deuses que ali haviam. Astarote, Acera, Baal, todos os deuses que ali haviam. Mas Israel, em sua missão, fracassa. Israel, fracassando da sua missão, na sua missão, ele passa agora a ser cauda. Ele passa agora a servir a outras nações. Deus permite que outras nações venham e subjuguem eles, pelo fato de ele não montar altar ao seu Deus, mas agora passar a montar altar a Baal, a Astarte, a Acera, a Dagon, aos deuses de outras nações que ali por ali Canaã passaram e montaram seus altares. É por isso que Israel estava sendo subjugada há 7 anos. Mas precisava ser renovado o altar de Deus, a intimidade com Deus. E quando ele se apresenta a Gideão, ele diz: Gideão, derruba o altar de Baal e corta a Acera pelo meio, que nós vamos montar o nosso altar. Eu quero ter intimidade com você, meu amigo. Eu quero ter intimidade com você, Gideão. Eu quero comer com você. Eu quero jantar com você. Você vai montar o sacrifício, vai matar o boi e depois a gente vai comer junto. Eu quero ter um relacionamento com você. Vamos levantar um altar. Nosso altar ou o altar de algumas pessoas, às vezes precisa de manutenção. O nosso altar precisa ser mantido, ser olhado, ser supervisionado todos os dias. Tem pessoas que já montaram altares a Baal, a Acera, já montaram altares da prostituição, da lascívia, do pecado, já tem montado altares da incredulidade. E a gente tem que sempre estar olhando o nosso altar. Mas Gideão agora tinha esta missão de fazer a manutenção do altar. Ele traz assim Gideão ao despertamento. Gideão obedece a Deus. Ele derruba os altares de Baal. Ele pega as madeiras que estavam esculpidas a Deus Acera. Faz um sacrifício ao Deus de Israel. E a partir daquele momento, ele passa a ter uma intimidade com Deus de Israel através da manutenção do seu altar. Deus primeiro desperta ele. Ele renova o altar. O avivamento acontece. E quando vem o avivamento, ele vem acompanhado de vitória, de bênção, de graça, de maravilhas, de coisas insondáveis para a nossa vida. Mas o nosso altar tem que estar de pé. Israel estava sendo subjugada. Israel estava sendo maltratada. Israel estava como cauda. Sabe por quê? Porque o altar de Deus estava sem manutenção. O altar de Deus estava derrubado e os altares dos outros deuses haviam sido erguidos por ele. Mas Deus chama Gideão e diz: Gideão, levanta o meu altar, porque eu quero fazer coisas maravilhosas no meio deste povo. Gideão, como homem obediente, ele monta o altar, sacrifica ao Senhor. E a misericórdia do Senhor, mais uma vez, é estendida sobre o povo de Israel. E Deus livra o povo de Israel. Então, que venhamos cada dia de nossa vida estar acompanhando, observando, fazendo manutenção no nosso altar. Altar levantado, altar erguido, é sinônimo de intimidade. Muitos aí estão com o seu altar derrubado, caído, e às vezes não percebe,
Mas Deus te convida a levantar o teu altar. Ele te desperta e está te dizendo: levanta o teu altar, porque eu quero fazer coisas maravilhosas sobre a tua vida. Que Deus continue nos abençoando, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.